Paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Você anotou os avisos aí? Precisa de uma agenda, né? Para anotar tanta coisa. Aleluia. Hoje nós tivemos uma ceia muito tremenda, viu, irmãos? Deus falou poderosamente. Na vida de pastor é uma benção. Pastor itinerante não tem, né? Isso não existe. Pastor é local, existe evangelista, missionário. Então, o ministro itinerante é muito bom, né? Porque ele prega a mesma mensagem umas 50 vezes. Prega na igreja, ele não tem compromisso com ninguém depois. Vai, pregou a oferta, foi embora. Se pregou sobre cura, sobre milagres, quem recebeu, quem não recebeu, o problema não é dele mais. Né? Então é muito bom. Agora o pastor não. Pastor, eu preguei algo de manhã, à noite já não pode ser o mesmo, tem que ser outra coisa. E a hora que de manhã o negócio foi... Merecia dar uma repetidazinha, né? É só que vai ser outro dia, hoje não. Até merecia dar uma repetidazinha, porque foi uma mensagem. Eu falei sobre... Foi um estudo meio pregação, porque para estudo eu sou meio... Eu não consigo ficar quieto assim, igual um professor, sobre as duas igrejas. Porque só tem duas igrejas, né? Denominação tem um monte, mas igreja só tem duas. A verdadeira e a falsa. É o joio e o trigo. É a nécia e a prudente. É a Ruth e a órfã. Então isso aí, irmãos, olha, eu vou te falar. Depois você pega lá no YouTube a ministração de manhã, que você vai ver como o negócio é forte. Mas vamos lá. João 3, eu preguei em João 3 tem acho que um mês e pouco. No versículo 8, agora vai no 10, abre no 10. João 3, 10. E se você quiser ficar sentado, por favor, fique de pé. Só quem não puder, né? João 3, 10. Jesus vira para Nicodemos e fala assim: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Você pode orar comigo? Agradecer por essa noite, por estar aqui. Nós estamos na tua presença, Senhor, para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome. Nós não estamos aqui, Senhor, para ver homens. Nós não estamos aqui para encontrar com o irmão, com a irmã, embora isso aconteça. Mas nós estamos aqui, Senhor, para te glorificar, te honrar, te adorar e dizer que tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus. E nós te pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor fale conosco ao nosso coração, pelo teu Espírito, Senhor. Oh Deus, fala através desse homem, fala apesar desse homem, manifesta a tua glória, o teu poder nesse lugar e mostra que tu és Deus, Senhor. Oh Deus, vem de encontro a nossas vidas, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E nesse momento eu cancelo, anulo toda e qualquer ação de Satanás, toda e qualquer ação do inimigo, neutralizo no mundo espiritual. E que o Senhor agora, os anjos de Deus e a presença de Deus, tome conta completamente desse lugar, das mentes e dos corações. E que Jesus seja glorificado nessa noite. Quem pode dizer amém? Tome assento, irmãos.
Ser mestre não é pouca coisa, irmãos. É muita coisa. Mestre é alguém que alcançou um nível que poucos chegam. É um nível de conhecimento aprofundado, que tem capacidade e condições de ensinar com profundidade, com precisão, assuntos que muitas mentes sábias e inteligentes não conhecem. Mestre é alguém que está num nível de conhecimento muito superior. Não é um conhecimento pouco, não. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela mostra alguns homens nessa condição. No caso aqui, Jesus se refere a Nicodemos. Agora é interessante o seguinte: quando Nicodemos inicia a conversa com Jesus, no versículo 2, ele chama Jesus de mestre. O mestre reconhecendo o mestre. O mestre indo inquirir, aprender com o verdadeiro e único mestre. Aleluia. Ele chama ele de mestre. E Jesus, nesse contexto da conversa, como Nicodemos não estava alcançando o que Jesus estava dizendo para ele, embora sendo mestre, Jesus vira para ele: rapaz, tu é mestre em Israel. E tu não compreende isso que eu estou te falando. Quando se fala mestre em Israel, é o mesmo que dizer: tu és um doutor da Torá. Tu és um doutor da lei, dos 5 primeiros livros de Moisés. Tu és um doutor das escrituras que os judeus amam, aprendem, ensinem e pautam a sua vida. E para ser um mestre em Israel, o que acontecia? Começava aos 12 anos no bar mitzvah. Porque no judaísmo não tem adolescência. Essa adolescente. Quantos adolescentes tem aqui? Levanta a mão. Tu não é adolescente não, cara. Tu é um... bicho, tu fazendo isso. Tu não é velho não, mas tu sabia que os velhos hoje querem ser adolescente? Os velhos querem ser adolescente. Os adolescentes, o que eles querem ser? De outro planeta. Não é nem daqui. Mas a adolescência, ela foi inventada. Só a gente tinha criança, jovem e adulto. A adolescência ela foi criada por um psicólogo no início do século passado. E esses psicólogos hoje em dia estão alongando a adolescência. Parece que é uma estratégia do inimigo para retardar mais ainda o amadurecimento do homem. Porque o homem, ele é o reflexo de Cristo. O homem é o balizador da sociedade. O homem é a coluna de uma casa. Então, se você enfraquece a figura principal de uma sociedade, você enfraquece toda a sociedade. Mas falando de mestre, como eu estava falando, como é que se dava? Quando chegava num bar mitzvah, que era a passagem da infância já para a responsabilidade, que o judeu faz até hoje, depois dos 12 anos, filho, o negócio é o seguinte, até os 12 anos, os prejuízos que tu dava para mim, se quebrasse a vidraça do vizinho, eu pagava. Agora é tu. Se tu fizer, é tu que assume. É como se fosse uma maioridade. Ele assumia as responsabilidades da sua própria vida, a partir dali, dos seus atos, né? A partir dali. E aos 12 anos, esse menino era experimentado pelos sacerdotes sobre a lei, sobre a Torá. Porque se ele, aos 12 anos, ele tivesse a Torá decorada, Deuteronômio 6, irmãos. Inculcarás ao teu filho as palavras dessa lei,
ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. O judeu levava isso a sério, de inculcar nas crianças a palavra. Então, chegasse aos 12 anos, ele tivesse a Torá decorada, e ele respondesse às perguntas do sacerdote, aquele menino era levado por mentores, por tutores, para se tornar um mestre. Nicodemos passou por esse processo. Agora, quem ele foi consultar, um dia foi menino. Amém? Sim ou não? Você está acordado aí? Quem está acordado diz amém. Quem está dormindo, levanta. Oh, deixa eu lá. Aí, olha só o que acontece. Esse mestre que Nicodemos vai consultar, um dia foi menino. E aos 12 anos, no seu bar mitzvah, ele foi deixado em Jerusalém, esquecido em Jerusalém. Como é que o pai ou a mãe esquece um menino? Sabe por quê? Porque ele já não era tão menino. Depois do Bar Mitzvah, ele tinha que cumprir as suas responsabilidades. Ele não tinha que ficar, onde está Jesus? Deixa eu achar ele para colocar aqui. Não, Maria e José não tinha essa conversa. Ele já tinha rompido essa dependência, esse cordão umbilical quebrava depois do Bar Mitzvah, depois dos 12. Eles só perceberam. E isso é tão impressionante porque eles só perceberam depois de dias que Jesus não estava no meio deles. Porque também a comitiva era grande. Quando eles retornam para buscar Jesus, Jesus estava onde? No templo. No meio de quem? Dos mestres, dos doutores. E o texto de Lucas 2:46 diz que ele ouvia e fazia perguntas. Ele só não ouvia como uma criança, como um jovem, vamos dizer, né? Para aprender. Não, ele ouvia e fazia perguntas. E as perguntas que ele fazia, deixavam os mestres sem resposta. E os mestres diziam, que sabedoria é essa dessa criança? E o mais interessante é quando Maria e José chegam, que ele está no meio dos mestres, dos doutores, dá uma reprimenda nele, dizendo, nós procuramos, onde tu estava? Jesus vira para eles e dá uma resposta, que eles ficam igual Nicodemos. Vocês não sabiam que eu tinha que cuidar dos negócios da casa do meu pai? E o versículo 48, ou é o 49, vai dizer que eles não entenderam nada. Mas como é que entende? Como é que entende? Agora, ele está adulto. Agora, ele está pregando o reino de Deus. E ele está dizendo e mostrando como é que o homem entra nesse reino. Agora, ele está revelando o seu ministério e mostrando para o mundo por que ele veio. E que se ele não viesse, eu, você, nenhum ser humano que pisou na face dessa terra obteria condições de chegar até Deus, de ser salvo, de ter vida eterna. Nenhum ser humano, de Adão até aqui, todos eles pecaram e destituídos, como Adão foi do Éden, esses também estão da glória de Deus.
por causa do pecado. Do nosso pecado, do meu pecado. Jesus veio pagar a conta. Jesus veio pagar essa conta sua, que você não tem como pagar. Jesus veio pagar a nossa conta. Aleluia. Jesus veio tomar sobre si o nosso pecado. Aleluia, glória a Deus. Ele levou sobre si nossas dores, nossos pecados, nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Então ele veio para isso. E quando ele entra no meio dos homens, gente, como é que vai compreender que o Deus eterno se fez homem? O Deus Pai assumiu a forma de filho, porque é um só, em forma diferente. Se fez homem e se fez carne, como nós, e veio habitar no nosso meio, cheio de graça e de verdade, como diz a palavra. Gente, isso para a mente humana e para quem conviveu com ele, como é que eles conseguiram? Isso aí não dava. É muito grande para entrar na mente das pessoas. Só que isso trouxe um incômodo geral em Israel. Os milagres que eram feitos, sinais que eram feitos, mortos sendo ressuscitados, paralítico andando, cego sendo curado, demônio sendo expulso, aleluia. Isso é o reino de Deus em ação, em movimento. O evangelho sendo pregado, pessoas sendo transformadas. E hoje eu falei de 3 etapas que às vezes a gente se embanana nelas. Melhora, mudança e transformação. Às vezes a pessoa vem para a igreja, por motivos diversos nós se aproximamos de Deus, procuramos uma igreja, porque esse é o meio, não tem como. É pela pregação do evangelho. Por motivo diverso. E às vezes a pessoa só alcança uma melhora. E a melhora é boa. Só que a melhora, ela tem como retroceder. Outras vão um pouco mais além. Pegam um pouco mais firme, encaram com um pouco mais de seriedade e tem uma mudança. Mas a mudança também pode retroceder. Mas quando existe uma transformação, a transformação é impossível de haver um retrocesso nela. Porém, toda transformação passa por um processo. Fala essa palavra bonitinha aí, fala aí, irmão, fala. Você pega uma laranja. Quem já fez suco aí? Quase todo mundo, né? Até o Samuel já fez suco. Ele levantou só assim. Ele não fez muito suco, né? Mas fez. Quando você faz o suco retorna a ser uma laranja? Nunca mais. Nunca mais. A laranja deixou de existir, agora você tem um suco. E detalhe, o suco, o valor é maior. Porque passou por um processo. A lagarta, quando ela entra no casulo, ela passa por um processo. Tem um nomezinho, mas eu não lembro. A biologia fala do nome. Metamorfose. A professora ali me ajudou. É a metamorfose. Que é o nome que vale para transformação, né? Ela passa por uma metamorfose. Depois que ela sai daquele casulo, o que aconteceu? Uma transformação. Não foi uma mudança, não foi uma melhora, foi uma transformação. E nenhuma transformação retorna.
Jesus estava falando com Nicodemos sobre essa transformação. Nicodemos, o mestre, que estava reconhecendo que o seu ensino, o seu estudo, valeu de nada. Seus anos de doutorado não resolveu. Toda a sua dedicação, todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, todo o seu grau, todo o seu diploma não alcançou. Olha como Deus é maravilhoso. Já pensou se fosse pelo estudo, pelo mérito, pelo esforço, pelo conhecimento, pelo o bacharel, pelo doutorado, pelo PhD que você tem? Já pensou? Que injusto seria. E aí ele estava cheio de conflito. Ele falou assim, eu tenho que ir lá conversar com ele. Mas sabe o que acontece? Eu sou um mestre. Eu tenho uma reputação. Os religiosos não gostam deles. Os sacerdotes, os doutores de Israel não gostam dele. Acham que ele não é o Filho de Deus. Acham que ele é um aproveitador, um enganador. Eles têm ciúme, eles têm inveja. Se eu for e for descoberto, eu estou frito. Eu tenho uma reputação. Eu tenho um nome a zelar. Quantas pessoas, irmãos, têm vergonha de Jesus do mesmo jeito? Quantas pessoas têm vergonha de, no final do culto, sair da sua cadeira e meter a cara nessa cerâmica aqui? Uma coisa maravilhosa, cerâmica linda dessa, dá até para beijar. Sabendo que Deus falou com ela profundamente, que ela tem que se render e se entregar. Mas o orgulho, a reputação, o que os outros vão pensar dela, aprende. E aquilo que o coração dela está pedindo para fazer, o seu orgulho está dizendo não, e ela pega e não faz. Eu, como pastor, se alguém trouxer uma palavra aqui não, que machucou, falou comigo, eu deito ali. Não tem problema nenhum. Não deixei de ser homem. O que ele fez? O que ele fez? Esperou anoitecer. Esperou anoitecer. Esperou descobrir onde Jesus estava. Se disfarçou. Tirou aquela... Porque o mestre tinha uma forma de vestir. Tinha uma roupa. Ele vestiu totalmente diferente. Vestiu como... Saiu a paisana. Vestiu uma roupa comum. E foi à noite, para ninguém ver. Ele foi à noite, na calada da noite. Nada que é feito em oculto, que não vem à tona. Todas as obras nossas, sejam elas boas ou más, elas serão manifestas um dia. Eu não tenho que me esconder de nada, não tenho que ter medo de reputação. Eu não tenho que fazer coisa para agradar A, B, C, D. Já pensou que loucura? Uma pessoa que vive para agradar os outros? Eu também não tenho que ser um arrogante, viver desagradando. Mas eu também não tenho que me submeter à opinião de ninguém. Somente a minha consciência diante de Deus. Ele foi à noite ter com Jesus, chegou lá. Versículo 2. Ele diz assim, Rabi, que é grande mestre. Rabi, eu sei que tu é mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Se Deus não for com ele. Se Deus não for com ele. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém.
Irmão, o reconhecimento que ele dá sobre Jesus, o testemunho que ele dá sobre Jesus, é maior do que muitos pastores incrédulos, tradicionais, dão a respeito de Jesus, porque eles nem creem no sobrenatural, eles creem. Eles não ficam admirados com os sobrenaturais, eles fazem é criticar tudo que é sobrenatural. Tudo que é sobrenatural está errado para eles. Já viu gente assim? A internet está cheia. Tudo que é, seja língua, seja profecia, seja milagre, seja isso, seja que tudo está errado. E eles ganham força. Ganham força porque eles têm uma linguagem muito correta, muito cheia de conserto e tal, e isso, que é correto e você até aprende. Só que, como diz Paulo, tem aparência de piedade, mas nega o poder, né? Aparência de piedade, mas nega o poder. Irmão, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é poder, é alegria, é paz no Espírito Santo. Aleluia! O reino de Deus é poder. Alguém me ouviu aí? Então joga para fora aí um glória a Deus, um aleluia. Então ele vai reconhecendo isso, reconhecendo. Gente, mas olha, o meu Jesus que está aqui, o Espírito Santo que está aqui, está vendo vocês completamente diferente da forma que eu estou vendo. Eu estou vendo a roupa, a cara, o cabelo, a forma como você está vestido, sentado, olhando para mim, e só. Mas Jesus está vendo você no seu espírito, no seu coração, na sua mente, na sua intenção, no que você está pensando, no que você precisa, no que você deseja, no que você pensa. Ele conhece você por detrás e por diante. Ele conhece você antes da palavra sair na sua boca. Ele já sabe o que você vai dizer. Ele sabe todas as coisas sobre a tua vida, passado, presente e futuro. E Ele sabe por que você está aqui. Ele está te vendo de forma plena. Então sabe o que isso significa? Não adianta a gente tentar parecer o que a gente não é. Tem gente que gosta de uma aparência. Meu Deus do céu. É uma aparência de santidade, aquela coisa. Até a voz muda, gente. Para que essa palhaçada, gente? Essa besteira. Mudar a voz para pregar. Eu duvido se o meu Jesus, que pisou na Galileia, ele mudava a voz para pregar. Eu duvido se ele estava preocupado em vestir aquela roupa assim, que todo mundo ia olhar. Rapaz, esse aí é santo, né? Meu Deus, isso aí, olha a roupa dele. Ele falou, foi dos fariseus que tinha essa aparência por fora e por dentro era sepulcro caiado. Então, ele joga todo esse confete em cima de Jesus. Não, tu veio da parte de Deus. É como se Jesus não tivesse escutado o que ele falou. A resposta que Jesus dá no versículo 3, é como se Jesus não tivesse escutado o que ele falou. Porque se fosse um de nós, falava assim, irmão, amém, glória a Deus, né? Que benção, Deus está operando, né? Deus é bom e tal. Mas a resposta que Jesus dá não tem nada a ver com isso. É como se Jesus não ouvisse o que ele falou. Porque na realidade o que ele falou não significava nada. Porque a vida dele ainda era uma vida de religioso, que precisava de quê? Ele poderia ter até mudança, poderia até ter... Alguém olhar para nossa, o Nicodemos, ele está tão dedicado na religião dele, pessoas mudam por causa da religião, deixam de fumar, deixam de beber, vão para o AAA, nossa, mudou, e eu transformei minha vida, dou um testemunho, mas Jesus não quer mudança de você, Jesus quer transformação, Ele quer uma nova vida, Ele quer um novo nascimento, Ele quer a vida dele dentro da sua, isso é cristianismo, é mudança completa de vida. A resposta que Jesus dá para ele
é a base do cristianismo. Cristianismo não é fazer parte de igreja. Cristianismo não é, gente, não é ter uma religião. Isso não é cristianismo não, gente. Jesus não trouxe o cristianismo, ele trouxe o reino de Deus. O cristianismo foi um nome que inventaram depois. Jesus vira para ele: Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa, mas o que eu vou te falar é exatamente o que você precisa ouvir. O que eu vou te falar, Nicodemos, é exatamente o que você precisa viver. O que você precisa experimentar. Deixa eu te falar uma coisa, Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é a base do cristianismo. A base do cristianismo está nessa resposta, está nessa palavra. Que é o novo nascimento. O novo nascimento é uma transformação. Embora exista um processo que nós chamamos de santificação, que você vai, aquele novo nascimento, ele vai amadurecendo dentro de você. Mas o fato é, o novo nascimento é uma transformação do que você era para o que você é, para o que você torna a ser. É a doutrina básica, principal do cristianismo. É essa. É nascer de novo. Só que na hora que Jesus fala isso para Nicodemos, ele não entendeu. Ele não entendeu o que Jesus estava dizendo. Quantos nessa noite estão entendendo o que está sendo dito aqui? Nós entendemos, irmãos, com o espírito, com o coração. Jesus conta a parábola da semente, ele fala assim, ouvindo alguém a palavra do reino, a palavra do reino que é essa, ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e rouba a semente que lhe foi semeada. Ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e rouba a semente que lhe foi semeada. Tudo que o inimigo quer é roubar essa palavra do teu coração. Tudo que o inimigo quer é roubar a palavra do teu coração, porque a palavra é a semente que gera essa nova vida. A palavra é a semente que gera esse novo nascimento. A palavra é a semente de Deus para gerar no teu espírito uma nova criatura, para você nascer de novo. Esse novo nascimento que Jesus está falando, ele só é possível através de uma semente. Assim como você veio de uma semente, a semente do teu pai, o homem espiritual, o homem segundo Deus, a nova criação, a nova criatura, aquele que nasceu de novo, ele também vem de uma semente. Só que essa semente não é corruptível, igual essa que deu essa tua vida terrena. Essa semente não é corruptível, igual essa que você tem aí que vai durar por um tempo. Essa semente, ela é eterna, ela gera uma vida eterna dentro de você. Ela gera uma vida que nunca acaba, que nunca vai perecer. Aleluia! Aquele que ouve a minha palavra e crê naquilo que eu estou lhe dizendo, já passou da morte para a vida. Tem a vida eterna, aleluia! Sem esse processo, agora esse processo, irmão, ele só acontece quando você recebe, ela entra
e fecunda e germina, ela tem que germinar dentro de você, ela tem que fecundar no teu espírito. Para que esse novo nascimento exista, ela tem que fecundar. Mas se eu venho para a igreja só por razões pessoais, se eu venho para a igreja não também por uma questão existencial, de encontrar Deus, de saber quem Ele é, de saber qual é o propósito dEle para a minha vida, se isso é um segundo plano, se isso não me interessa, muitas vezes você vai ouvir essa semente e a única coisa que você vai querer fazer com ela é produzir benefícios, benécias para a sua vida. E ela vai trazer isso sim, porque ela é poderosa, ela é tremenda, ela é sobrenatural, ela produz tudo aquilo que o nosso coração crê. Porém, o processo principal que Deus deseja fazer é tornar você uma nova criatura, fica abortado. Irmão, qual é o pastor que recusaria batizar Nicodemos? Ele reconheceu Jesus. Ele crê que Jesus veio de Deus, que Jesus é mestre, que o ensino dele é perfeito. Vamos batizar esse homem no próximo batismo, não precisa nem de orientação. Nós não damos curso, nós damos orientação. No último batismo, posso dar teu testemunho aqui, Tuca? Vou falar rapidinho aqui, pode? No último batismo, eu estou aqui com irmãos. Era 7 irmãos, né? Para batizar. E eu estou falando, pregando, falando sobre batismo. Falando sobre o eunuco, que veio do encontro religioso, mas estava agoniado naquela carruagem. Por quê? Porque não mudou nada, não transformou, ele não tinha a resposta que ele queria, sua alma ardia por Deus, e ele foi lá, participou daquela cerimonialismo todo e não respondeu a sua alma. E ele vinha ali, lendo as escrituras. Filipe encosta do carro, compreende o que lê? Não, como é que eu vou compreender se alguém não explicar? Filipe explica. Parece água. Olha que água, o que impede de eu ser batizado? E é batizado ali. Muitos pegam esse texto para dizer assim. Eu já vi uns camaradas que nem arrumam a cama, sabe? Uns caras com... uns garotos aí de 30 anos aí que nem arrumam a cama. Aqueles que gostam de criar cachorro, igual gente. Não estou aqui criticando não, tá? Mas tem uns homens aí que, rapaz, tem uns hábitos completamente estranhos. Vai para a internet dizer assim, esse negócio de curso de batismo, isso não é bíblico. Rapaz, a gente está há 35 anos nessa caminhada. Você acha que eu nunca pensei sobre isso? Você acha que os grandes homens que já passaram, muitos antes de nós, não pensaram sobre isso? Tu vem agora aparecer na internet para dizer que está todo mundo errado, que é fazendo curso de batismo, não precisa disso. Irmão, você sabe quanto tempo Filipe ficou naquela carruagem? O texto diz, sabe o que o texto diz? Para esse analfabeto, sabe o que o texto diz para esse analfabeto? Que a partir daquela escritura, não quer dizer que ficou só naquela, a partir daquela escritura, que era Isaías 53, a partir daquela escritura, tomando todo o Velho Testamento, ele anunciou a Cristo. Quem dera eu poder dar uma instrução dessa para quem vai batizar, nesse nível que Filipe deu para o eunuco. Como é que não vai dar instrução, rapaz? Mas o que acontece aqui? Esse foi sem instrução. Eu estou falando e ia falar do testemunho do irmão. Mas a instrução foi na hora. Eu estava aqui falando. Eu estava aqui pregando, estava contando isso, falando sobre isso. Olha só o que é o novo nascimento, irmão. É um mistério de Deus. E o irmão entra ali. Irmão desse irmão, ele entra ali. O irmão entra ali.
Não foi assim não, né? Eu estou exagerando. Ele entra ali. Aí senta. E eu estou aqui pregando. Pegou a pregação toda. Falando sobre batismo, falando isso, sobre isso. Irmãos, você entra no espírito do que Deus está falando, não tem como você não ser transformado, irmão. Eu não sei o que passava no coração dele, só Deus sabe. Ele entrou. Aí tá. Aí na hora que eu chamei os 7 para batizar, não era mais 7, era 8. Estava ele lá no meio. Aí eu olhei assim. Vou negar água? Não. Batizei todo mundo. E ele está aí, não perde um culto, uma pessoa aplicada, transformada, uma pessoa que tinha um problema com alcoolismo, mas que Deus libertou de uma forma sobrenatural. Então Jesus disse, olha Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode o quê? Ver. A visão é que dá sentido para nós das coisas. Eu olho para essa cadeira, eu vejo e percebo que ela é amarela. Eu olho aqui e percebo que tem mais irmão desse lado do que daquele. Isso é uma tendência, eu não sei o que é. Tem um mistério desse lado. Eu olho ali e vejo o relógio. Então, a visão, vejo as bandeiras, dá sentido. Uma vez uma irmã chegou para mim. Pastor, qual o significado daquelas bandeiras? Eu olhei assim, o significado? É um mistério, irmão, ser revelado, hein? Um é do Brasil, outra é do Distrito Federal, outra é de Israel. Tem gente que cria coisa em tudo, né? Já acha que a coisa é alguma coisa mística. Onde eu estava mesmo? Olha, falar da irmã, tá vendo? A visão dá sentido. E a visão que ele está falando aqui é espiritual. Porque o reino de Deus, ele não vem com aparência visível. O reino de Deus não vem de aparência visível. O reino de Deus estará dentro de vós. Você não vê com os olhos carnais. Então ele está dizendo, olha Nicodemos, se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pode ver, você não pode perceber, você não pode discernir, você não pode entender as coisas do reino de Deus. A pessoa entra às vezes na igreja, ouve, vê, às vezes sai escandalizado, falando sem entender nada. Sabe por quê? Porque ela entrou e ela não viu. Por que não viu? Porque ele não nasceu de novo. Só que o caldo engrossa para Nicodemos. Aí ele vai assim, mas que história é essa, Senhor? Verso 4. Que história é essa, Senhor? Como é que o homem pode nascer sendo velho e tal? Blá, blá, blá. Quer dizer, é um mestre falando de coisas terrenas e o outro falando de coisas celestiais. Aleluia. Nós precisamos ouvir, são coisas celestiais, porque elas nos levam para lá. Elas apontam para Deus. Elas é que interessam para a nossa alma. E são elas que produzem transformação e mudança. Aleluia. Aí o caldo engrossa. Porque no verso 6... Não, peraí. Calma, João. 5. Porque no verso 5, ele vai dizer assim, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode entrar. Aqui, desmantela toda e qualquer pretensão humana de chegar até Deus. Aqui desmantela toda e qualquer pretensão religiosa já se levantada na face da terra, seja ela qual for, de qual filosofia for, por melhor que seja ela de islamismo, seja o que for, espiritismo, budismo, seja o que for,
qualquer filosofia, qualquer religião que se levantou na face da terra, isso aqui acaba de destruir, desmantelar. Porque se a pessoa não nascer de novo, não tiver experiência espiritual com o verdadeiro Deus, que é a vida eterna, que é essa palavra viva do céu, através de Jesus Cristo, além de não ver, ele não entra. Irmão, não existe ninguém mais precioso do que Jesus. Não existe ninguém mais importante do que Jesus. Não existe ninguém mais maravilhoso do que Jesus. Estar aqui para ouvir, aprender e receber de Jesus é o maior privilégio que você pode ter na vida. Quem está entendendo, glorifica a Jesus aí. Aleluia, faz barulho aí. Como é que eu vou entrar no lugar que eu não estou vendo, gente? Não entra. Isso aqui é o fundamento de tudo. É o fundamento de tudo. Que se recebe pela fé, não é pelo conhecimento, não é pelo entendimento. Por isso que Jesus vira para Nicodemos e fala assim: rapaz, tu é mestre, Israel. E essas coisas você não alcança com o teu conhecimento. Isso só se alcança pela fé. Isso só se alcança abrindo o coração. Só se alcança reconhecendo a Ele. Só se alcança crendo na simplicidade da palavra. Não pode entrar, Nicodemos. Aí ele vai explicar aquilo que eu falei lá no início, no verso 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é humano. Todos nós nascemos da carne. Alguém não nasceu aqui? Todos nós. O que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso vos digo, importa, Nicodemos, que você nasça do Espírito, que você nasça de novo, aleluia, que você passe por cima do seu orgulho, que você passe por cima da sua reputação, que você passe por cima dos seus diplomas, que você passe por cima da sua vaidade e você reconheça que só através do novo nascimento, crendo no Evangelho, crendo em mim, crendo como Senhor e Salvador, só dessa maneira, você reconhecendo em seu coração e testificando publicamente, você pode ver e você pode entrar no reino de Deus. Aleluia! Aleluia! Agora, como isso é maravilhoso, irmão. Voltando para o verso 10, como isso é maravilhoso. Sabe o que Jesus vai falar para os discípulos dele lá na frente? Ele vai dizer assim, ó: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios, entendidos, instruídos, doutores, mestres, e revelastes aos pequeninos, porque foi do teu agrado fazer desta maneira. Deus revela para o pequeno, Deus revela para o humilde, Deus revela para aquele que realmente deseja de todo o coração. Deus se revela para esse. Se existe alguém aqui nessa noite que se enquadra com esta palavra, glorifica Jesus e diga para ele: Senhor, se revela para mim, eu quero te conhecer como não conheço ainda. Senhor, se revela para mim, eu quero te andar contigo, Senhor, como não estou andando ainda. Senhor, se revela para mim, eu não quero viver só uma mudança, eu quero viver uma transformação, Senhor, completa na minha vida, porque é isso que o Senhor deseja fazer na minha vida. O Senhor deseja fazer de mim uma pessoa totalmente nova. Aleluia! Vamos ficar em pé, irmãos?